Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a como criar um slider com o componente carrossel do Bootstrap. Pessoal, hoje então aprenderemos a como criar um recurso que é muito comum de vermos nos sites hoje em dia, que é o componente de slider. Com o slider nós conseguimos fazer o nosso conteúdo rodar lateralmente na nossa página e ele vai passando de um para outro, de um para outro. O Bootstrap possui um componente especial para fazermos isso, que é chamado de carrossel. Vamos ver na prática qual será o nosso modelo a ser criado. Esse será o nosso modelo, onde neste modelo nós observaremos o slider principal da página, onde esse slider possuirá, além dos slides, os botões para navegação e também na parte inferior qual é o slide atual, podendo também ser utilizado para a navegação. Além do nosso slider, observaremos que possuímos uma barra de navegação, utilizada nas demais aulas, que já virá previamente configurada, além de alguns conteúdos exibidos através de colunas, onde em cada uma dessas colunas encontraremos uma imagem que poderá ser clicada para exibir o recurso numa janela modal, como vimos na última aula. Cada uma das janelas abrirá uma imagem diferente. E o detalhe, pessoal, para fazer isso a gente não vai precisar criar 3 modais diferentes. A gente vai fazer isso através de um pequeno uso de JavaScript, que já estará disponível no arquivo do Moodle, e nós vamos poder ter uma prévia do que nos aguarda mais para frente. Além das imagens, encontraremos também um rodapé. E vamos observar também que a nossa página já é responsiva. Ao visualizarmos ele em telas menores, conseguimos perceber que todo o conteúdo, inclusive nosso slider, será ajustado para essa exibição. Vamos abrir a página e visualizar o seu código. Observaremos que na nossa página contemos alguns comentários HTML para facilitar a compreensão das diferentes partes da nossa página. A primeira parte refere-se a um modal, como nós tínhamos visto na última aula, onde o nome do nosso modal ele possui o ID show-image. Este modal respeita a estrutura do componente, mas observem que este modal somente tem o corpo, onde foi ocultado o header e o footer. Além do nosso modal, encontraremos uma barra de navegação já previamente configurada, os mesmos recursos utilizados nas aulas anteriores. Temos aqui a estrutura do componente carrossel de Bootstrap. Iremos observar como fazer uso do componente e quais são as classes reservadas para essa finalidade. Dentro de cada slide, observaremos que possuímos uma imagem e uma divisão, com um título H5 e um parágrafo. Os 3 slides seguem essa estrutura. Uma imagem e uma divisão com título e parágrafo. Além dos espaços reservados para os slides, encontraremos também 2 botões que serão responsáveis por controlar a exibição para o slide anterior ou para o próximo slide. Além desses 2 botões para controles do nosso slide, encontraremos também uma divisão com 3 botões, onde esses 3 botões servirão como base para indicarmos qual é o slide atual. Lembrando, nesse exemplo nós utilizamos 3 slides, consequentemente temos 3 botões. Se houvesse um 4º slide, eu precisaria ter um 4º botão, um 5º slide, um 5º botão, e assim sucessivamente. Teremos também o espaço reservado para o conteúdo em colunas, aonde em cada uma dessas colunas iremos encontrar o link, onde no link possuiremos uma imagem, um título H4 e um parágrafo. Observe que as classes utilizadas nesses links são chamadas de BT-modal. Esse nome não é de Bootstrap. Nós podemos definir o nome que desejarmos para que esses botões possam ser ativados através do uso de JavaScript. Então, as 3 estruturas de coluna respeitam essa mesma ideia. Um link, imagem, um título H4 e um parágrafo. E no final encontraremos o rodapé feito com o comando footer e uma divisão,
contendo o símbolo de copyright com o nome Curso Desenvolvedor Web Full Stack. Mais abaixo, encontraremos uma tag Script que tem o objetivo de abrir a nossa imagem todos no mesmo modal. O uso de JavaScript iremos detalhar no decorrer das próximas matérias do curso. Por enquanto foi colocado só para dar um gostinho para vocês. A aparência inicial da nossa página com o menu configurado será essa. Começaremos formatando o slider da nossa página. O slider da nossa página utiliza o componente Carrossel de Bootstrap. O componente Carrossel possui algumas classes reservadas para o correto uso do componente. Toda a documentação para uso do componente Carrossel está na descrição deste vídeo. No nosso VS Code, iremos primeiramente na divisão principal do nosso slider. Dentro dessa divisão, devemos iniciar a nossa classe Carrossel através do comando class carrossel. E além do comando carrossel para iniciar o nosso componente, precisamos definir o uso da classe slide para que ele possa passar automaticamente os nossos slides. Então, além da classe carrossel, incluiremos a classe slide. Todo componente carrossel deve possuir um nome através da tag ID. No nosso exemplo, utilizaremos o nome slider. Agora, utilizaremos uma tag especial HTML criada por Bootstrap para aplicar os controles dentro do nosso slide. A classe em questão é DataBSRide com o nome carrossel. Após definirmos o ID do nosso elemento, faremos uso da tag especial DataBS-Ride com o comportamento carrossel. Então, por enquanto, estamos preparando o nosso HTML para receber o carrossel. Mas para funcionar, precisamos incluir mais algumas tags. A nossa próxima divisão irá delimitar qual é o começo e o final de onde ficam os nossos slides. Todos os nossos slides devem estar incluídos na divisão Carrossel Inner. Então, observem que nessa divisão Carrossel Inner ficam todos os nossos slides. Os botões de controle não ficam dentro de Carrossel Inner. Essa tag é restrita para os slides. Além da classe Carrossel Inner, que delimita todos os nossos slides, cada um dos slides devem estar inclusos dentro da classe Carrossel Item. Então, em cada uma das divisões, para cada slide, incluiremos a classe Carrossel Item. Vamos repetir o mesmo procedimento em todos os nossos slides. Observem que ao fazer isso, os nossos slides irão sumir. Eles sumiram porque devemos obrigatoriamente definir qual é o slide que já virá por padrão. Por conveniência, informaremos que o primeiro slide é aquele que já virá exibido na tela. Além da classe Carrossel Item, incluiremos a classe Active. Observem que agora o nosso slide já está trocando as imagens automaticamente. Como as nossas imagens são muito grandes, elas estão ultrapassando a área do navegador. Para configurarmos essas imagens que elas não ultrapassem o tamanho máximo da nossa tela, faremos uso de duas classes. A primeira classe, responsável para exibir a nossa imagem como um bloco, é a classe dBlock. E a segunda classe para fixar o tamanho máximo da nossa imagem com a largura de 100%, classe W100. Então, em todas as nossas imagens, vamos fazer o uso dessas duas classes. Classe Display como block e com o tamanho máximo de 100, W100. Reproduziremos essas mesmas classes para todas as imagens. E agora as nossas imagens já estão responsivas, elas se adaptam ao tamanho da nossa tela, nunca ultrapassando o tamanho máximo do navegador.
Observem que as legendas da nossa imagem não ficam sobrepostas a ela. Para configurarmos que esses títulos fiquem sobrepostos às imagens, na divisão que possuímos o título e o parágrafo, devemos utilizar a classe Carrossel Caption. Voltaremos na divisão que contém os títulos e faremos uso da classe Carrossel Caption. Vamos também copiar Carrossel Caption para as divisões dos demais slides. Observem agora que todos os slides possuem sua descrição sobreposta à imagem. Para que os títulos dos nossos slides fiquem maiores e em negrito, faremos uso de duas classes. Classe Display, colocaremos o tamanho de 5, e a classe para deixar negrito, FW, de Font Weight Bold. Em cada um dos nossos títulos H5, incluiremos essas duas classes. Classe Display 5, para que fique um tamanho maior, e a classe para negrito, FW-Bold. Reproduziremos para os demais títulos. Após definir os nossos slides, agora iremos começar a configurar os nossos botões de controle. Onde do lado esquerdo teremos o botão para voltar ao slide anterior e do lado direito possuiremos o botão para avançar para o próximo slide. Precisaremos fazer o uso de algumas classes especiais do componente carrossel. Além disso, precisaremos incluir dois comportamentos através de tags HTML de Bootstrap para que ele avance ou retroceda o nosso slide. No botão para voltar ao item anterior, que será o nosso primeiro botão, faremos uso da classe Carrossel Control Prev. Carrossel Control Prev. Esse Prev é a sigla para Preview. Além dessa classe, para configurarmos a aparência do nosso item, faremos uso da tag especial HTML do Bootstrap data bs-slide. E o valor será prev. Observem que o nome do controle deve coincidir com o valor de data bs-slide. Além de definirmos o nosso controle, precisamos informar qual é o slide que será afetado por esse controle, já que podemos ter vários slides na nossa página. Precisaremos verificar qual foi o nome dado ao nosso componente. Nesse caso, o nome aplicado foi Slider. E, através da tag DataBSTarget, informaremos o mesmo nome, precedido com hashtag por se tratar de um ID. Hashtag Slider. Além de informarmos o comportamento do nosso botão, precisamos informar qual é o ícone responsável para exibir o controle de navegação. No caso do botão para voltar ao item anterior, será através de um colchete angular. O Bootstrap deixa uma classe reservada para a utilização deste ícone. O nome da classe é Carrossel Control Prev Icon. Carrossel Control Prev Icon. É o mesmo nome utilizado na classe do botão, adicionado o sufixo icon. Já veremos o botão em funcionamento. Além do botão para voltar ao slide anterior, faremos agora a configuração do botão para avançar para o próximo slide. Seguindo a mesma ideia do botão anterior, primeiramente utilizaremos a classe Carrossel Control, só que agora, ao invés de utilizarmos a classe Prev para voltar ao anterior, utilizaremos o prefixo Next para o próximo elemento. Além da classe Carrossel Control Next, precisaremos informar o comportamento através de DataBS Slide com o valor Next, o mesmo valor utilizado na classe anterior. E além disso, precisamos informar qual é o slider que será afetado por esse comportamento. DataBS Target Slider. Precisamos também configurar o nosso ícone. Classe Carrossel
carrossel Ctrl Next Icon. E agora possuiremos os dois botões, tanto para avançarmos para o próximo slide, quanto para voltarmos para o slide anterior. Além de configurarmos a aparência dos nossos slides e os botões de controle, precisaremos também fazer a parte do componente que identifica quantos slides nós temos e qual é o slide atual. Para essa configuração, utilizaremos a classe Carrossel Indicators. A nossa próxima divisão irá possuir a classe Carrossel Indicators. Cada um dos nossos botões deve indicar qual é o destino dele ao ser clicado. Só é importante entendermos, pessoal, as numerações dos nossos slides sempre começam por 0. Então, o primeiro slide é o número 0, o segundo slide é o número 1, o terceiro slide é o número 2 e assim sucessivamente. Faremos então o nosso primeiro botão avançar para o primeiro slide, que nesse caso é o slide 0. Usamos a classe DataBS Slide Tool. Através da tag HTML DataBS Slide Tool, identificamos para qual slide o nosso componente irá pular ao ser pressionado esse botão. O nosso primeiro botão levará até o primeiro slide, 0. Além disso, devemos identificar qual é o carrossel que será afetado por este botão. DataBS Target e o mesmo nome que utilizamos antes, Slider. Podemos copiar essas duas configurações para todos os outros botões. Porém, iremos ajustar para que o segundo botão avance para o segundo slide, na sequência número 1, e o último botão leve para o último slide, na sequência o número 2. A exemplo do que fizemos no primeiro slide, devemos configurar para que o nosso primeiro indicador já venha aberto por padrão através da classe Active. Então, no nosso primeiro botão, faremos uso da classe Active. E o nosso slider já está configurado. Mais uma vez reforçando, pessoal, toda essa estrutura do componente carrossel é apresentada com detalhes na página com a documentação oficial do componente Bootstrap. O que acontece, pessoal? Agora, o nosso carrossel já está configurado para exibição. Porém, vamos observar como ele se comporta em telas pequenas. Ao ativarmos a simulação de telas menores do nosso navegador, observaremos que a imagem é reduzida para que ele consiga exibir toda a sua largura dentro da página do navegador. Então aí vai uma dica, pessoal. Normalmente, as imagens que são exibidas com boas qualidades em telas maiores ficarão muito pequenas nas telas menores. Podemos agora fazer o uso de um truque HTML para resolver esse problema. A tag HTML em questão é a tag Picture. Através do uso da tag Picture, podemos fazer o navegador exibir imagens diferentes conforme o tamanho da nossa tela. Lembrando, a tag Picture é padrão de HTML e não de Bootstrap. Veremos então, pessoal, que no conjunto de arquivos que está disponível no Moodle, teremos duas versões da imagem. Uma imagem do tamanho original e uma imagem de tamanho reduzido. A imagem original possui um tamanho de 2500 por uma altura de 600 e a imagem de tamanho reduzido possui um tamanho de 600 por 600. Todas elas foram feitas dessa maneira. Voltando na imagem do nosso primeiro slide, faremos uso da tag Picture. E iremos incluir a nossa imagem dentro da tag Picture. Essa imagem será exibida por padrão. Porém, quando houver uma tela menor de 768 pixels, gostaríamos que a imagem com o prefixo SM é que fosse exibida. Faremos a configuração do uso de uma imagem para telas menores. Iremos chamar a tag Source, uma tag especial HTML que deve ser informada dentro do elemento Picture, onde dentro da tag Source precisaremos informar qual é o tamanho de tela necessário para exibir essa imagem através do atributo Media
e informarmos qual é o caminho dessa outra imagem, através da propriedade src_set. Então, dentro de source, informaremos a primeira propriedade, media. E aqui no Media, iremos relembrar o que vimos na responsividade em CSS. Observem que essa Media nada mais é do que as Media Carries que vimos em CSS. Informaremos que para a exibição da nossa imagem, devemos possuir uma largura máxima do nosso navegador de 768 pixels. 768 é um dos breakpoints disponíveis em Bootstrap. Tínhamos visto breakpoints dentro da matéria de CSS, mas na descrição desse vídeo colocarei todos os breakpoints Bootstrap. Informaremos que a largura máxima do nosso monitor será de, no máximo, max width de 768 pixels de largura. Se o nosso navegador possuir no máximo 768 pixels de largura, a imagem que será exibida, src_set, será o mesmo nome da imagem original, porém com o sufixo sm. Observem então, quando possuímos telas menores, ele troca a imagem. Devemos fazer o mesmo procedimento nas demais imagens. Faremos novamente. Na segunda imagem, incluiremos a tag picture, colocaremos a nossa imagem dentro de picture, que é a nossa imagem padrão, porém, informaremos o segundo comportamento para telas menores. Quando a mídia possuir uma largura máxima de 768 pixels, será exibido a mesma imagem, porém com o prefixo SM. Obviamente, pessoal, que esse SM é como eu deixei o nome do arquivo salvo. Não é obrigatório ter o mesmo nome com um prefixo SM, MD ou qualquer coisa do tipo. Vocês podem escolher o nome do arquivo que vocês quiserem. Porém, esse nome deve estar informado em src_set. Para agilizar, vou copiar esse segundo comando, incluir também aqui na terceira imagem. Só que, claro, aqui vai ser a imagem de número 3 e faremos uso da imagem padrão dentro da tag picture. E aí sim, para telas pequenas, serão trocados para a segunda imagem para que possuímos uma melhor clareza. Voltaremos à exibição em telas maiores. E agora, na reta final do nosso vídeo, pessoal, iremos fazer o uso de tags que já utilizávamos antes, porém agora com o objetivo de firmar o aprendizado de Bootstrap. Faremos as nossas 3 imagens respeitarem o tamanho de um container e que elas sejam exibidas em colunas. Iremos na parte do nosso código onde temos o conteúdo em colunas e na primeira divisão faremos uso da classe container para a delimitação do tamanho do conteúdo. Além do tamanho do conteúdo de container, vamos informar que possuímos uma margem na parte de cima e na parte de baixo para que as nossas colunas não fiquem muito próximas, nem no slider e nem do rodapé. Class margem superior e inferior y 5. Informaremos na nossa próxima divisão que o conteúdo será dividido em colunas. Todas as colunas devem estar precedidos da class Hall. O nosso conteúdo será exibido em 3 colunas em telas que sejam pelo menos do tamanho de um tablet. Em telas menores do que um tablet, o conteúdo será exibido em apenas uma coluna. Faremos uso então da classe callMD4 para cada um dos nossos itens e incluiremos a classe callMD4. Faremos a configuração da primeira coluna e depois vocês irão reproduzir as mesmas configurações para as demais. O texto da nossa coluna deverá ser centralizado. Para isso, utilizaremos a classe TextCenter. Iremos remover a cor e o sublinhado dos links. Através da classe Text, iremos utilizar a cor Muted, que é um cinza claro, e removeremos o sublinhado Text Decoration None.
Ao ser clicado nesse link, ele irá abrir o conteúdo da imagem em um novo modal. Como vimos na última aula, para abrir conteúdos em modal, precisaremos fazer uso de duas tags: databs toggle, com o valor modal, e databs target, com o nome do modal. Então, a primeira ação irá determinar que esse link abrirá um novo modal, databs toggle, com a opção modal. E a segunda configuração, databs target, deve ser o nome do nosso modal. Iremos observar que o nome do nosso modal é show-img. Então, em databs target, incluiremos o hashtag e informaremos o nome, show-img. Observem que até o momento, ao ser clicada na imagem, ele exibirá o conteúdo no modal. A nossa imagem precisará de algumas configurações, mas a ação já estará funcionando. Faremos agora algumas configurações da nossa imagem, incluindo a classe Rounded, para arredondar os cantos da nossa imagem. Quanto maior o número de Rounded, mais arredondada a imagem ficará. Neste modelo, utilizaremos o valor Rounded 3. Além de arredondar a imagem, faremos o uso de alguma sombra. Vamos reproduzir essas mesmas classes para as demais colunas. Para que as nossas imagens não fiquem maiores do que o tamanho do nosso modal, voltaremos no código do nosso modal e na imagem que é exibida no modal, faremos uso de duas classes. Classe DisplayBlock, juntamente com a largura de 100, W-100. As mesmas classes que utilizamos nas imagens dos slides. Observem, pessoal, que o nosso modal não está com o botão de fechar. Eu não incluí este botão de maneira proposital. Por quê? Iremos incluí-lo agora e observar que a aparência dele não ficará como a desejada. E aí veremos que podemos, além de utilizar as configurações padrões de Bootstrap, podemos personalizar a exibição de itens, conforme a nossa necessidade. Antes da nossa imagem, faremos uso de um botão com a classe btn close. Observem que foi incluído um botão, porém ele aumentou a borda superior da nossa janela modal. Dentro de Bootstrap, não somos obrigados a seguir somente o padrão definido de Bootstrap. Podemos personalizar os nossos itens. Para personalizar os itens de Bootstrap, utilizaremos o CSS convencional. Informaremos um ID para o nosso botão e depois faremos o ajuste através da tag Style. No nosso botão, faremos uso da tag ID com o nome btn-close-custom, de customizado. No cabeçalho da nossa página, faremos uso da tag Style e agora iremos fazer as configurações do nosso botão. Hashtag e o nome do nosso botão, btn-close. Para que o nosso botão fique sobreposto à imagem, utilizaremos a propriedade Position Absolute. E ao habilitarmos o posicionamento absoluto, iremos liberar as opções para dizer quais são as distâncias em relação às laterais do nosso elemento pai. Como o posicionamento superior já está adequado, iremos fazer somente o ajuste do lado direito. Propriedade Right. E informaremos uma distância em relação à borda da nossa janela modal, 20 pixels. Observem que o nosso botão ainda não está funcionando, pois devemos incluir o comportamento de fechar o modal. Fazendo um pequeno ajuste na aparência, faremos uso também da classe btn-close-white, para que ele fique branco ao invés de preto. E incluiremos o comportamento para fechar o nosso modal. Data-bs-dismiss modal.
E agora sim, além de podermos fechar apertando fora, podemos apertar pelo botão de X. Eu quis trazer para vocês, pessoal, essa configuração do botão só para vocês saberem que não somos obrigados a seguir todos os padrões de Bootstrap. Podemos a qualquer tempo personalizar a aparência da nossa página fugindo do padrão. Por isso é tão importante, além de conhecermos o uso de Bootstrap, que com certeza facilita a nossa vida, mas sem esquecermos do CSS, que é o conhecimento principal. Por último, e não menos importante, iremos terminar o nosso rodapé. Faremos o nosso rodapé respeitar os limites do container. Incluiremos uma borda na parte superior do nosso rodapé e que o espaçamento interno do nosso rodapé seja aplicado tanto em cima quanto embaixo, com o tamanho 3. E esse será o resultado final da nossa página, com o nosso slider e totalmente adaptada para a responsividade. Observem, pessoal, que a exemplo do que fizemos em CSS e HTML, usar o Bootstrap nada mais é do que uma questão de treino. A grande vantagem é que temos uma documentação oficial, onde podemos acompanhar detalhadamente cada um dos recursos de Bootstrap. Acostume-se a acompanhar sempre a documentação oficial para facilitar a criação das nossas páginas. Pessoal, se vocês gostaram da nossa aula, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, é gratuito. Espero que tenham gostado de Bootstrap e nos encontraremos na matéria de JavaScript. Até lá!